E aí pessoal, aqui é o Edu Bacanin, bem-vindos a Sword Art Online Brasil. E galera, no vídeo de hoje, com o fim da exibição do anime de Dragon Ball Daima, em que Goku e seus amigos voltaram a ser crianças, por que não explicar como que Kirito voltou a ser criança na terceira temporada de Sword Art Online em mais um vídeo filler da Maratona Alicization. Nesse retorno do canal eu tô tentando trazer vídeos novos pra vocês dessa playlist e finalmente chegou a hora de explicar isso, que ficou bem simplesinha a minha explicação lá na maratona principal. E relaxa gente, esse vídeo não vai ter spoilers do arco de Alicization, só que ainda assim é um vídeo bem bacana, cheio de informações. Então, senta aí, se prepara, veja os outros vídeos da maratona e vamos logo com o vídeo de hoje. Começando pelo simples, Alicization deriva de Alice, ou seja, a alicização, o ato de alicizar, ou de criar uma Alice. Essa que na verdade é uma sigla em inglês, mas como o meu inglês é muito ruim, eu não vou pronunciar isso daqui nem ferrando. Uma inteligência artificial autônoma altamente adaptável. Em inglês, Artificial Labial Intelligence Cybernated Existence, ou a sigla Alice. E diga-se de passagem, durante o roteiro desse vídeo, eu e o Sensei, o principal pessoa por os vídeos de Alicization podemos ser impossíveis nesse canal, descobrimos uma coisa. Na verdade foi só ele que descobriu, né? Mas enfim, isso que dá a adicionar coisa que não estava no roteiro. Anime, jogo e light novel colocam nomes completamente diferentes. E o Gameverse tá mais certo. No! No! Oh God! No! 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 E o Gameverse tá mais certo. Voltando ao nome, isso é uma inteligência artificial cibernética autônoma adaptativa. Ou, em outras palavras, é uma inteligência artificial muito moderna que se enxerga como um ser vivo, diferente da Yui que se enxerga como um programa. E essa tal capacidade de adaptação precisa de uma explicação melhor. Então vamos lá. Ok, eu admito que Sword Art Online até então não era necessariamente um anime focado em inteligências artificiais, mas se usarmos a história da Yui como base, podemos ver como algumas coisas foram setadas lá atrás e que aqui vão fazer uma puta diferença. Programa de auxílio à saúde mental, primeiro protótipo. Código é Yui. Fui criada para os players se sentirem à vontade comigo. Por isso tenho em mim a habilidade de simular emoções complexas. Nada sobre mim é real. Nada. Nem as minhas lágrimas. Nesse caso, pulando as explicações das inteligências artificiais que existem na vida real, saibam que as IAs que vão ser apresentadas nesse arco de Alicization são completamente superiores a tudo que nós vimos até então, não só na série principal, como no próprio Gameverse de Sword Art Online. E tipo, nem é spoiler mais dizer isso daqui, mas tudo isso vai ter uma grande relevância no que é conhecido como Interintelligence War, que vai ser um evento que vai acontecer depois do final do arco de Alicization. Na verdade, mais especificamente depois do arco atual da Light Novel, que é o Unital Ring, e tudo isso vai respingar na série Excel World, e eu já adianto que não, as coisas não vão terminar nada bem. Só que ele quer IAs que possam matar. Nesse caso, sim, o termo de inteligência artificial altamente adaptativa se deve ao fato de simplesmente essa ser uma inteligência artificial com a capacidade de matar pessoas. E assim, uma curiosidade que talvez alguns de vocês devem saber é que muitas das tecnologias que nós usamos hoje no nosso lazer foram feitas antes para uso militar. Por exemplo, vocês vão estar vendo esse vídeo provavelmente ou num celular ou num computador usando a internet. Bom, ambos foram feitos primeiramente pensando no uso dos militares. Tanto que eu já deixo aqui que a versão, podemos assim, beta da internet, a ARPANET, ainda vai voltar aqui no canal em outro vídeo de outra maratona. Mas vamos voltar a esse contexto de guerra. Apresentado anteriormente na série, Kikuoka Seijiro volta nesse arco com uma grande importância. E finalmente a gente descobre qual é o verdadeiro cargo dele, o Tenente Coronel das Forças de Autodefesa do Japão. Mas Edu, por que você não diz logo exército?
porque, assim como outros países, o Japão não possui as forças militares de exército, marinha e aeronáutica. Porque, assim como outros países, o Japão não possui as forças militares de exército, a aeronáutica e a marinha. Só que vamos com calma agora. Tanto nos meus vídeos do YouTube como no meu TikTok, e sim, eu tenho um TikTok lá e eu abordo vários temas que eu nem sequer cheguei a falar ainda no YouTube. Então acessa lá. Nesses dois, eu fui agraciado com vocês que entendem mais de história e política, me corrigindo sobre erros referentes a esse tipo de informação. Então vamos entender aqui que o que vai vir a partir de agora nesse vídeo é lore de Alicization. Então não necessariamente tudo tá valendo para a vida real, mas eu peço que sim, vocês que entendem mais podem complementar aí nos comentários, que quem sabe no futuro eu faço uma análise melhor das comparações entre vida real e a lore de Alicization. Então vamos lá. Ao final da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do Império Japonês, os aliados deram uma ajudinha para a criação de uma nova constituição no Japão. Isso lá para 1947, uns 2 anos depois do final da guerra. E assim, tem vários artigos dessa constituição que simplesmente não tem contexto nenhum pro nosso vídeo. Então vamos pular direto pro 9º artigo. Aspirando sinceramente à paz baseada na justiça e ordem, o povo japonês renuncia para sempre o uso da guerra como direito soberano da nação ou a ameaça e uso da força como meio de se resolver disputas internacionais. Com a finalidade de cumprir o objetivo do parágrafo anterior, as forças do Exército, Marinha e Aeronáutica, como qualquer outra força potencial de guerra, jamais será mantida. O direito à beligerância do Estado não será reconhecido. Ou seja, numa só, o Japão abriu mão do uso do exército e do envolvimento em conflitos de outros países. Essa daqui é uma parte que sim, realmente talvez mereça uma nota sobre a vida real, mas vamos deixar isso quieto por enquanto. Até porque esse arco foi escrito há uns 20 anos atrás, então até na época lá devia ser diferente. O que importa é que o Japão, estando nessa situação com pouca força militar e tendo que depender de outros países para isso, obviamente que isso sendo após a Segunda Guerra Mundial, coloca os Estados Unidos como principal fornecedor dele de armas. E isso é dito pelo próprio Kikuoka no arco, com a questão de: será que esses equipamentos realmente são tão bons quanto os americanos dizem ser, ou eles foram nerfados de propósito? E puxando isso tudo do Kikuoka, a gente chega em como Alicization é uma grande mensagem, não só antinacionalismo, como anti-guerra. Se Riki Kawahara é uma pessoa a favor de nacionalismo ou não, isso não me importa nem um pouquinho. A questão é que nessa suposta boa ideia do Kikuoka, de trazer uma tecnologia completamente nova para o Japão, ele trouxe sim o sofrimento de diversas pessoas, com até mesmo ele sendo capaz de criar vidas artificiais que ele mesmo sacrificou em prol de supostamente outras pessoas não morrerem. O que você chama de fluctilights artificiais tem as mesmas habilidades cognitivas dos humanos. Para mim, a vida de um soldado da Defesa Nacional vale muito mais do que 100 mil inteligências artificiais. Então sim, nós podemos perceber aqui a famigerada hipotermia. Mas é aí que alguns de vocês devem estar se perguntando: mas por que IA? Bom, primeiro é importante ressaltar que não necessariamente o Kikuoka estava querendo criar uma Skynet japonesa e sim transformar a guerra em algo que não se resume mais à morte de indivíduos. Pelo menos supostamente, isso é o que ele deixou entender durante o arco de Alicization. E no caso, se a gente separar o projeto Alicization em 2, com o Kikuoka sendo a pessoa que possibilitou isso por vir do ramo militar, nós temos que falar da pessoa que possibilitou toda a tecnologia disso, que é Higa Takeru, já que ironicamente ele tem uma motivação muito semelhante à do Kikuoka. Quando eu tava na faculdade na Coreia, eu tinha um amigo que era do exército e ele morreu em serviço. Parei pra pensar que esse mundo não vai parar de ter guerras tão cedo. E se pelo menos as pessoas nunca mais tivessem que morrer? Parece ingenuidade, né? Seguinte, o final desse último tópico do vídeo foi todo dedicado a explicar as motivações do arco e também a hipocrisia tanto do Higa como do Kikuoka na questão do quanto que as pessoas do Underworld sofreram e até mesmo foram praticamente sacrificadas em prol desse
bom objetivo. E agora, a oportunidade perfeita para você que ainda não viu o meu vídeo explicando se os habitantes do Underworld são ou não NPCs, para você entender melhor todo o contexto de Alma e também de como a Alicization aborda isso não de uma forma, podemos dizer assim, religiosa, mística, e sim de uma forma tecnológica, já que tudo isso daqui não deixa de ser uma extensão das ideias do Kayaba com o seu Nerve Gear. Então vamos lá. Uma vez que o Underworld, o mundo onde as IAs da REF iriam se desenvolver, foi criado, surgiu um pequeno problema. A Startup REF tinha diversas cabeças das mais variadas especializações, mas não é como se essas pessoas estivessem 100% preparadas para uma tecnologia que pegou todo mundo de surpresa 4 anos atrás. A REF entendia completamente a ideia de criar um mundo artificial usando a semente, mas eles não tinham experiência no âmbito de viver em mundos virtuais, coisa que o Kirito tinha de sobra, tanto pelo amor dele pelo Full Dive, como pelos 2 anos que ele ficou no Sword Art Online. Mas você não contou nada disso pro Kirito antes de contratar ele. Por quê? Se você tivesse falado, ele nunca teria concordado em te ajudar nisso. Tem uma questão importante que o seu plano nem sequer aborda: os direitos das IAs. E você tá forçando eles a serem suas ferramentas de guerra. O Kirito nunca concordaria com isso. Jamais! Nós percebemos um grande problema em nosso caminho. O corpo governante, chamado Igreja Axioma, criou um conjunto de leis chamado Código de Tabus. O Código de Tabus contém uma lei proibindo o assassinato, assim como no mundo real. Os Fluctilites obedecem às suas leis ao pé da letra. Eu tinha que saber o porquê dos Fluctilites serem incapazes de desobedecer o código. Nós bloqueamos a memória de um ser humano, revertemos a infância e fizemos ele crescer no nosso mundo virtual. Será que assim ele desobedeceria o Código de Tabus? Mas para isso, precisávamos de alguém com experiência em navegação no ambiente de VR. É por isso que eu preciso dele. Então, uma vez que entra nessa parte que simplesmente nem lendo a Light Novel eu consegui entender, foi necessário colocar alguém que soubesse muito disso, e que acaba sendo o Kirito. Mas é importante dizer uma coisa: alguns de vocês devem pensar que todo o acordo entre o Kirito e o Kikuoka, que foi feito entre a Aincrad e Fairy Dance para descobrir aonde a Asuna estava, já estava pago, né? Então, até mesmo nos eventos de Phantom Bullet, mesmo que o caso do Death Gun não seja algo do Kikuoka, a situação do Kirito era muito pior do que você pensa. Porém, é válido citar que isso sim é um pacto dos dois lados, onde por um lado o Kikuoka vai ajudar o Kirito durante os eventos de Ordinal Scale, dando informações sobre o professor Shigemura, e depois na side story Cordial Core dizendo onde o Wade havia sido preso, informação que é muito importante não só para o contexto de Ordinal Scale, como para War of Underworld, por um simples motivo. Olha, Kikuoka, você não pode usar a sua autoridade para tombar o servidor. O Ministério da Fazenda está envolvido. Estou de mãos atadas até termos provas concretas. Isso pode levar algum tempo. Liguei pro hospital para saber do Glenn e dos amigos dele. Eles parecem ter os mesmos sintomas. Kirito, tente não lutar com mais nenhum boss se puder. Suas lembranças também são importantes para mim. Não se esqueça disso. Sério, da última vez que eu assisti esse filme, essa cena aqui me deu uma raiva, mas ao mesmo tempo fez eu admirar pra cacete o trabalho que o Ito e o Reiki tiveram no roteiro desse filme. Sério, isso daqui foi monstruoso. Dessa forma, eu quero que vocês entendam que o que o Kirito fez foi basicamente um pacto com o diabo, onde ele sempre vai estar em dívida com o Kikuoka, nunca vai ser o suficiente. E se a gente considerar as pessoas que o Kikuoka tem contato, o Kirito seria a pessoa mais fácil de manipular. Tanto que dessa vez ele foi colocado como simplesmente um testador de um novo aparelho VR Full Dive, que é uma interface cérebro-máquina para um novo sistema de imersão total. Então vou lançar uma máquina de imersão total de última geração? Eu não sei, talvez. Mas essa coisa é completamente diferente da tecnologia atual de imersão. As lembranças que crio usando o equipamento de VR não ficam comigo no mundo real. Tudo que eu vi durante os testes, tudo que eu fiz, eu esqueço assim que eu deslogo. Caramba, isso é tipo um outro Alckmin. Isso daqui é um exemplo de como até relógio parado tá certo 2 vezes ao dia, em que uma cena original funcionou bem pra cacete. O filme citando os eventos de Ordinal Scale foi uma das melhores decisões que a galera do anime de Alicization tomou. Pena que foi só isso também, né?
Mas enfim, vamos voltar porque esse vídeo já tá quase virando um vídeo de Ordinal Scale. Eu sei, vídeos de Alicization são coisas que eu deveria ter feito desde 2018 para aproveitar o hype do anime. Mas vocês sabem também que timing é algo que eu nunca dominei. Então, se existe algo que vocês não sabem, é que eu criei um blog que não só tem artigos explicando a Alicization de coisas que eu ainda nem falei no canal, como também é o blog de traduções de histórias de Sword Online aqui no Brasil, sendo apenas o blog que está traduzindo a web novel de Sword Art Online. Então, o vídeo ainda não acabou ainda, mas se você quiser fazer parte do Vanguarda, entra aí no link da descrição, porque olha que blog bonito. Então já segue a gente lá. Agora entra mais uma questão interessante que está relacionada à lore do Underworld, que são as famigeradas super contas. Contas que foram criadas com o objetivo de, se der alguma merda, a gente usa as habilidades roubadonas delas para resolver. Por exemplo, nós temos a famigerada conta da Estácia, que é a divindade suprema da humanidade. Por outro lado, se opondo a ela, nós temos Vector, o deus da escuridão. E uma das funções da conta do Vector é justamente editar as memórias dos Frostlights artificiais, meio que deixando eles confusos. Com isso, criando o elemento dos filhos perdidos de Vector, que são pessoas que perderam suas memórias e vagam sem saber quem elas realmente são. No caso, sim, o Kirito vai ser um filho perdido de Vector lá da região de Hulid, que vai nascer no exato mesmo dia que o Eugeo nasceu, e vai ser criado lá como uma criança sem essas memórias de pai, mãe, de onde veio, o que é, o que deixa de ser, e no meio disso tudo, ele vai acabar inconscientemente provando a teoria que sim, ele poderia quebrar leis e regras. Dessa forma, vocês têm que entender que o Kiritinho é literalmente a alma do Kirito, bloqueada das memórias do mundo real, habitando um corpo ainda mais jovem do Kirito da Season 1, já que lá em Aincrad ele tinha 14 anos. Esse daqui está entre os 11 e 12 anos. E ressaltando de novo a importância do meu vídeo falando sobre os habitantes do Underworld, então que essa é a exata mesma personalidade do Kirito verdadeiro, mas uma vez que ele não tem as memórias do que é ser adotado, os traumas do Sword Art Online e muitas outras coisas, incluindo coisas boas, ele é uma espécie de Kirito, só que diferente. Podemos dizer o Kirito do universo que deu certo. Por isso a gente vê ele tão alegrinho, tão feliz, tão de boa. E apesar disso, nós temos que ressaltar que sim, esse Kirito é praticamente uma outra pessoa, que viveu outra vida. Em outras palavras, eu estou dizendo que a Alicization é quase um Isekai. Quase! Mas também quem liga Sword Online é Isekai ou não? O que realmente importa é que vocês finalmente entenderam todo esse conceito do porquê que o Kirito voltou a ser uma criança no arco de Alicization. É claro que sim, isso daqui é só para vocês estarem preparados para o primeiro episódio do anime, que é um episódio duplo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando que sim, outras dúvidas relacionadas a esse início de Alicization ainda vão ser explicadas no canal, assim como quando finalmente chegarmos na fase 2, vamos explorar todo esse início de Alicization até chegarmos finalmente na batalha final contra a Quinella. Então, gente, já sabe, dá um apoiozinho para esse vídeo agora que a Maratona Alicization está finalmente voltando. São anos dedicados a esse projeto. Vai ser nele onde eu vou finalmente explicar o que é a desgraça da Incarnation, mas veja só você, não dá mais tempo de explicar nesse vídeo, que já estamos na tela final. Então, se você quiser fazer parte da Vanguarda, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo para o canal chegue nas linhas de frente do YouTube. É isso aí, galera. Tchau.